Olá, irmãos e irmãs da paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação. Solenidade da Natividade de São João Batista. Mais uma vez reunidos aqui estamos para meditar, contemplar com alegria justamente esse momento em que nós teremos a oportunidade de mergulhar na alegre festa desse santo que é tão importante para as nossas religiosidades, aquele que apontou diretamente o nosso Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que possamos então abrir os nossos corações e nos confiar à Santíssima Trindade. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis na face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira leitura, livro do profeta Isaías, capítulo 49. Nações marinhas, ouça-me. Povos distantes, prestem atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre de minha mãe, Ele tinha na mente o meu nome. Fez de minha palavra uma espada afiada e protegeu-me à sombra de sua mão, e fez de mim uma flecha aguçada escondida em sua aljava, e disse-me: Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. E eu disse: Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça, e o meu Deus me dará recompensa. E agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele, e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor esta é a minha glória. Disse ele: Não basta ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações para que minha salvação chegue aos confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vos louvo e vos dou graças ao Senhor, porque de modo admirável me formastes. Eu vos louvo e vos dou graças ao Senhor, porque de modo admirável me formastes. Senhor, vós me sondais e conheceis. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe penetras meus pensamentos, percebes quando me deito e quando eu ando. Os meus caminhos vos são todos conhecidos. Fostes vós que me formastes nas entranhas, e no seio de minha mãe vós me tecestes. Eu vos louvo e vos dou graças ao Senhor, porque de modo admirável me formastes. Até o mais íntimo, Senhor, me conheces. Nenhuma sequer de minhas fibras ignorastes. Quando eu era modelado ocultamente, era formado nas entranhas subterrâneas. Eu vos louvo e vos dou graças ao Senhor, porque de modo admirável me formastes. Segunda leitura, Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo disse: Deus fez surgir Davi como rei e assim deu testemunho a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometeu, da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus Cristo. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. E estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensam que eu seja. Mas vejam, depois de mim vem aquele do qual não mereço nem desamarrar as suas sandálias. Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temem a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. E completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente
teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pegou uma tábua e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. E todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, cá estamos na festa, na solenidade, na natividade de São João Batista. Finalmente chegamos no dia de São João, né? Este santo que, inclusive, no Nordeste se fortaleceu, no Brasil como um todo também se fortaleceu, como o santo que gera justamente a fogueira e motivos de festa, de festejo realmente no interior. Mas cá estamos diante de um santo que, na maioria das vezes, sendo bem sincero, na maioria das vezes não é um santo de se festejar. É um santo para nós olharmos e dizer: ele quer que nós morremos. Como assim, Daniel? Sim. São João Batista ele ficou conhecido como aquele Batista, aquele que batiza. Por isso, o sobrenome, que na verdade não é sobrenome, é um título que foi dado para aqueles que queriam identificar de qual João nós estamos falando. Até porque João não é um nome tão incomum ali naquele ambiente, ali no meio judaico. Os israelitas tinham outros Joãos também naquele período, né, naquela época. E isso é algo a se considerar. Mas antes de qualquer coisa, meus irmãos e irmãs, é entender que desde o ventre, e antes mesmo do ventre, já havia sido predestinado que alguém iria nascer para anunciar a chegada, a vinda do Messias. Justamente este que foi anunciado em Isaías, ele estava sendo preparado. A voz que clama no deserto, outra passagem de Isaías que vai dizer isso também. Vai justamente se completar com aquilo que nós vemos na primeira leitura de hoje. O Senhor chamou-me antes mesmo de eu nascer, e desde o ventre de minha mãe ele tinha na mente o meu nome, João. Fez de minha palavra uma espada afiada e protegeu-me à sombra de sua mão, fazendo de mim uma flecha aguçada escondida em sua aljava. Ele usou das palavras de São João para atingir diretamente os fariseus. Ele usou das palavras de São João para mexer com o ego, para mexer com os corações, mexer com as almas daqueles que escutavam as suas pregações. Ele usou das palavras de São João como uma flecha aguçada para atingir diretamente os corações e inflamar esses corações com um desejo concreto de conversão e, por isso, batismo. E disse-me: Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. Tu és o meu servo Israel. Tu és o meu servo João. Em ti eu serei glorificado. Pelo teu testemunho de vida eu vou ser glorificado. Pela tua palavra, pela tua voz, por essa voz que clama no deserto, eu serei glorificado. É como se Jesus estivesse olhando para São João, antes mesmo de São João nascer, e estivesse dizendo: Jesus, como esse Deus que está unido ao Pai antes de vir ao mundo, né? Jesus, que é a palavra viva, ele olha para São João antes de São João ser formado no ventre de sua mãe, de Santa Isabel, e ele fala: João, você é o sonho de Deus como profeta que vai glorificar o meu nome. Por causa de ti eu serei glorificado. E eu disse: trabalhei em vão. Olha só, é como uma resposta de São João: trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. Aí você pode dizer: Daniel, mas São João Batista fez coisas incríveis. São João Batista pregou de forma exemplar. Como assim São João Batista fez coisas inutilmente? Como assim São João Batista gastou suas forças sem fruto? Isso aqui não é uma forma de dizer o que São João Batista fez ou não fez. Isso é uma forma de mostrar que São João Batista, já profetizado em Isaías, no Antigo Testamento,
São João Batista seria um homem completamente humilde. Completamente humilde. Aquele que faz muitas coisas, milagres, prodígios e sinais, mas que através dele, ele faz, mas ele diz: não sou eu que faço, é Deus que faz através de mim. Não sou eu que falo, é Deus que fala através de mim. Eu não sou ninguém, eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dele. Eu não sou ninguém. Sou a voz que clama no deserto. Eu sou aquele que deve vir para preparar os caminhos para o Senhor. Eu não sou ninguém. Não sou digno nem de desamarrar as sandálias dele. Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente, e no entanto, o Senhor me fará justiça, e o meu Deus me dará a recompensa. Apesar de tudo que eu fiz e que para mim é pouco, apesar de tudo que eu fiz e que para mim foi inútil, o Senhor mesmo assim me dará a recompensa porque ele é bom. É isso que São João está dizendo, é isso que o profeta Isaías está proclamando e profetizando para São João. Versículo 5: E agora diz-me o Senhor, ele que me preparou desde o nascimento para ser o seu servo, que eu recupere Jacó para ele, e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Eis a missão que o Senhor confia para São João. Ele me preparou desde o nascimento para ser o seu servo, e ele quer que eu recupere Jacó para ele. Daniel, como assim Jacó? Porque Jacó é o último dos grandes patriarcas, ou seja, a herança do povo hebreu. Abraão, Isaque e Jacó. É a herança do povo hebreu para justamente estes que se tornaram posteriormente, né? Que anos, séculos depois se tornaram o povo israelita. Vem da descendência de Jacó. Lembrando que Abraão e Isaac não tiveram poucos filhos, né? A descendência é muito grande da família de Abraão, como o próprio Deus promete para Abraão. E aí da descendência de Jacó, vindo diretamente das tribos de Jacó, das 12 tribos de Israel, nós temos então Israel retornando para o Senhor seu Deus. Lembrando, nós estamos aqui nos últimos dias, nas últimas semanas, falando de um povo que não se voltava para Deus. Um povo que virou idólatra, um povo que começou a cultuar ídolos pagãos, um povo que se afastou do Senhor seu Deus, e que foi preciso vir um profeta para anunciar que o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Messias estava chegando e era necessário trazer de volta os filhos de Jacó, trazer de volta as tribos de Jacó, trazer de volta Israel para os caminhos do Senhor. E aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. É como se o Senhor estivesse dizendo para São João: você vai ser lembrado, e vai ser lembrado justamente porque ajudou a preparar os caminhos, ajudou a converter os corações, ajudou a trazer de volta corações que estavam perdidos por causa daquilo que pregavam, por causa daquilo que cultuavam e que não era verdadeiramente o Deus de Israel. Os fariseus estavam ensinando errado, os hipócritas, os mestres da lei, eles estavam ensinando errado, eles estavam conduzindo o povo de forma egoísta e egocêntrica, não para Deus, mas para uma vida de regras profundamente enraizadas na força do homem. E isso estava afastando os corações do verdadeiro culto, que é o culto ao Deus de Israel. E é por isso que quando São João Batista confronta essa vida dos fariseus, confronta essa vida dos mestres da lei, dos doutores da lei, e faz com que o povo se afaste mais dos sacerdotes para se voltar para um batismo de conversão, que leva para o verdadeiro Deus, o Cordeiro de Deus, aos olhos do Senhor, esta é a glória de São João. É assim que São João glorifica Jesus. É assim que São João glorifica o Senhor de Israel. E disse ele: não basta que você seja o meu servo para restaurar as tribos de Jacó. É preciso que você reconduza os remanescentes de Israel que estão perdidos, reconduza aqueles que estão em uma caminhada errônea, reconduza aqueles que estão desviados, e eu farei de ti luz para as nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Meus irmãos e irmãs, Deus fez de São João Batista
muito mais do que um simples pregador, muito mais do que um bom profeta. Fez de São João Batista luz para as nações. E pelo exemplo de São João Batista, que vivia no deserto, que não bebia álcool, São João Batista que não vivia em festas, que não queria bens materiais, que aceitou viver no deserto de forma pobre, com roupas de pele de animais, comendo gafanhotos e bebendo mel. Esse era São João Batista, numa vida completamente enraizada, radical mesmo, na busca pelo Senhor, uma vida eremítica. Esse era São João Batista que pregava profundamente aquele que há de vir, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é sobre isso que nós estamos lendo justamente no Evangelho de hoje. O nome de João, a instituição do nome de João, um nome que já havia sido predestinado, um nome que já havia sido pensado pelo Senhor, que desde o ventre da mãe e antes mesmo do ventre de sua mãe, de Santa Isabel, que antes mesmo de tocar o ventre de Santa Isabel e de falar, de anunciar para Zacarias que ele teria um filho, o nome São João já havia sido escolhido por Deus, para que ele pudesse ser relembrado, para que pudesse ser guardado e glorificado, para que ele pudesse glorificar o nome do Senhor através do seu testemunho, através da sua vida. Assim nós temos então um João, nós temos então essa graça divina, que é o significado do nome dele. Nós temos então João, que é a graça divina sendo revelada no meio de todos. João é um presente que vem do alto para São Zacarias e para Santa Isabel. São João é um presente que vem de Deus, e no anúncio para os povos, no anúncio para aquele povo israelita, São João é a graça divina sendo anunciada. Vocês verão a graça divina passar diretamente aqui. Vocês verão o próprio Deus caminhar por aqui. Vocês verão aquele que tira o pecado do mundo. E eis aí o Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus. E a palavra vai dizer que naquele momento em que o nome dele foi anunciado, todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia se espalhou por toda a região, ficaram espantados e eles comentavam que o que virá a ser, o que vai ser esse menino neste mundo, quem vai ser esse menino, o que ele vai fazer, quais são as coisas que ele vai fazer, porque era estranho pensar em um nome que não faz parte do nome da família e que repentinamente o nome São João, que no hebraico significa graça divina, porque este menino tem esse nome, o que ele vai fazer? E aí no versículo 80, num salto completo, do Evangelho de São Lucas, no versículo 80 nós vamos ler que o menino crescia e se fortalecia pela força do Espírito, no poder do Espírito Santo. O menino crescia, o menino se desenvolvia, e nesse desenvolvimento, nesse crescimento, nesse fortalecer, nessa fortaleza que vem do Espírito Santo, ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel e começou a anunciar quem de fato ele era, começou a anunciar, a falar do Messias para o povo. Meus irmãos e irmãs, você talvez esteja sendo preparado. Meus irmãos e irmãs, traga a vida de São João Batista para a tua vida também. Desde o ventre da tua mãe, Deus já te conhecia. Antes de você nascer, Deus já havia te consagrado. Antes de você nascer, Deus já havia te escolhido. Antes de você nascer, Deus já tem preparada toda a tua vida, se você quiser, a missão que Ele vai te confiar. Por isso, diga sim para ele, da mesma forma como São João Batista disse sim, e ele aceitou viver de forma radical, entregue totalmente, de uma forma que, de fato, leva Deus em todos os lugares para onde ele vai. Uma forma de viver que, de fato, glorifica o Senhor. E é com a vida dele que ele louva e agradece. Eu vos louvo e vos dou graças ao Senhor, porque de modo admirável me formastes. De modo admirável o Senhor me formou nas entranhas de minha mãe. De modo admirável no seio de minha mãe o Senhor me tecestes. Eu vos louvo e vos bendigo, vos louvo e vos dou graças ao Senhor, porque de modo admirável me formastes. O Senhor me fez
diferente. O Senhor fez em mim algo novo, algo completamente diferente. E eu sei, Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu sabe tudo que tenho. É interessante pensar que esse salmo, ele fala justamente de São João, ele está ligado a São João, porque São João é esse que é um livro aberto perante Deus. Senhor, tu sabes tudo que tem em mim, tu sabes tudo que eu faço, tudo que eu já fiz, tudo que eu irei fazer, tu sabes de tudo, tu sabes quando eu me sento, tu sabes quando eu me levanto. E isso acontece porque São João é um profeta verdadeiramente que se dedicou 100% para o Senhor. Deu tudo de si para o Senhor. Ele não reservou nada para ele mesmo. Nem mesmo as roupas, nem mesmo a vida, nem mesmo os bens materiais, nada, nada, nada ele guardou para si. Aceitou viver completamente segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. E é por isso que o Senhor sonda e conhece São João inteiramente. Todos os caminhos, todos os passos que ele dá, o Senhor sabe. E foi o Senhor mesmo quem o formou. E da mesma forma como o Senhor formou São João, ele nos forma, ele nos protege, ele cuida de nós, ele nos modela para que sejamos também os seus discípulos, os seus apóstolos, aqueles que de fato são chamados para ser profeta das nações, para ser luz deste mundo, luz para as nações, para ser esse sinal vivo neste mundo, para que outras pessoas possam também conhecer desse Messias, conhecer do Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos salvar e nos libertar. Da mesma forma como São João apontou o dedo para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor vem falar para nós no exemplo de São João Batista, na vida de São João Batista, que nós somos chamados para ser também estes que apontam para Jesus e que conduzem as almas para perto do Senhor, para perto do Messias, para perto do Cristo que se sacrificou por nós naquela cruz. E da mesma forma, é isso que nós lemos na segunda leitura, quando nós vemos São Paulo dizer: Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito. E antes que ele chegasse, antes que o Messias chegasse, o Messias que vem da descendência de Davi, antes que o Messias, o Salvador, que é Jesus Cristo, chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. João pregou um batismo de conversão. Daniel, mas por que a palavra enfatiza a palavra... Por que a palavra de Deus enfatiza o termo batismo? Naquela época, meus irmãos e irmãs, no meio judaico, o batismo não era algo tão comum. Particularmente, o batismo não era algo tão bem aceito pelos fariseus, pelos mestres da lei daquele período. Foi só depois de João Batista e só depois que Jesus subiu aos céus, só depois da morte de Jesus, que o batismo começou a ser tratado como algo que deveria ser acrescentado nos ritos judaicos, justamente porque o povo como um todo, o povo que ouviu a pregação de São João, o povo que conheceu São João pessoalmente, que escutou São João pessoalmente, esse povo judeu, que até certo ponto não se converteu para Jesus, não se converteu para a vida cristã, esse povo passou a olhar para São João como um verdadeiro profeta e um forte profeta. E por mais que eles não tivessem se convertido para o cristianismo, por mais que eles não quisessem acreditar que Jesus é o Messias, esse mesmo povo acreditava que São João era um profeta e por isso passou a acrescentar o rito do batismo nos seus ritos judaicos. Não era algo comum antes de São João Batista e passou a ser comum depois que São João Batista morreu, depois que Jesus morreu também. Mas ainda assim, mesmo com o batismo, eles não necessariamente estavam crendo, eles não necessariamente creem em Jesus Cristo e continuam apenas dando valor à pregação, dando valor a todas as profecias, tudo aquilo que São João Batista estava falando, com exceção da parte em que ele aponta o Cordeiro de Deus. Enfim, algo que não é tão comum na religião judaica e que é por isso, inclusive, esse é um dos motivos para que justamente a Igreja Católica acolha, a Igreja Cristã acolha o batismo dentro de suas, digamos assim, dentro de seu templo, né? Acolha o batismo dentro de suas construções, dentro de suas tradições, melhor dizendo. Justamente porque não era algo comum entre os judeus. E aí, como São João Batista fez, então Jesus, acolhendo esse mesmo batismo, quando ele foi batizado, Jesus institui o batismo como parte da Igreja de Cristo.
enfim. E entendendo isso, meus irmãos e irmãs, versículo 25 do Atos dos Apóstolos, São Paulo está pregando e ele diz: quando terminar a missão de São João, estando para terminar a missão de São João, ele declara: eu não sou aquele que vocês pensam que eu seja, eu não sou o Messias, eu não sou a luz. Mas vejam, depois de mim virá aquele do qual eu não mereço nem desamarrar as suas sandálias. Irmãos, no batismo de conversão, para que o povo de Israel retornasse, para que as tribos filhas de Jacó pudessem retornar para o Senhor seu Deus, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, e todos vós que temem a Deus, entendam que esse batismo é necessário para a caminhada com Cristo e entendam que a vinda do Espírito Santo sobre cada um de vocês é necessário para a propagação e para o entendimento da palavra de salvação. Tudo isso é necessário para que vocês sejam salvos. É o que São Paulo está dizendo aqui na segunda leitura, né? Atos dos Apóstolos. Que nós possamos então olhar para a vida de São João Batista e encontrar nele o exemplo que nos é favorável para sermos mais e mais próximos desse mesmo Senhor, próximos desse mesmo São João e próximos da salvação, que é justamente o nosso Senhor Jesus Cristo, levando essa salvação para outras almas, para outros irmãos e irmãs que tanto necessitam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que o São Mãe Maria Santíssima, seu paizinho São José. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso sejam derramadas sobre cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a intenção de São João nos ajude a propagar a palavra de Deus e eu te convido, compartilha este vídeo, compartilha esta meditação com outros irmãos e irmãs que tanto necessitam, que precisam urgentemente conhecer mais e mais da palavra do Senhor. Se inscreve no canal, estamos quase com 100 inscritos, se inscreva para fazer parte também dessa família da comunidade Chuva de Rosas e, no mais, até o próximo momento de meditação e que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações.